Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Nós vamos começar aqui, ó, Números 34, sem demora. Nós já vamos aqui para o nosso material didático, tá bom? Olha, tem muita coisa aqui para a gente passar hoje e você vai aprender muita coisa nessa aula. Primeira coisa que eu queria falar, eu vou fazer uma leitura aqui, ó, Números 34, do 1 ao 15, rapidinho, tá? Fica aí, rapidinho. Já deixa o seu joinha para mim não esquecer de falar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler Números 34, do 1 ao 15, na Bíblia King James, e os grifos aqui são meus, tá? Então, se você vê alguma coisa em itálico entre colchetes aqui e também se tiver em negrito, foi eu que coloquei para destacar algumas coisas. Então vamos fazer a leitura aqui, tá? Primeira coisa importante que eu queria destacar é que foi o próprio Deus que estabeleceu os limites do território de Israel, tá? Então, eu estou lendo aqui, repetindo, Números 34, do 1 ao 15. Então, essa parte é muito importante, porque se ele estabelece os limites, a gente já sabe que a terra de Canaã, que foi dada pelo Senhor, ele não só prometeu, como ajudou o povo na conquista, colocou o povo lá dentro e também distribuiu essa terra. O Senhor falou a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra de Canaã, esta é a terra que vos cairá como herança, na terra de Canaã, com as suas costas, ou seja, com as suas fronteiras, tá? Então, o vosso lado sul aqui é Negueb, eu vou mostrar para vocês, tem o deserto do Negueb, né? É o deserto do sul. Então, aqui nós vamos pegar, primeiro o Senhor vai falar dos limites do sul, da parte de baixo. Será desde o deserto de Zim, passando pela costa de Edom, os edomitas, a gente vai ver daqui a pouco, e a vossa fronteira sul será desde a extremidade do Mar de Sal. O que é Mar de Sal? É o Mar Morto, tá? A Bíblia chama ele sempre de Mar de Sal. Para o Oriente, que é o leste. E esta fronteira declinará do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim, que é o deserto de Zim, tá bom? E as suas saídas serão ao sul, a Cades Barneia. Lembra quando eles estavam ainda chegando do Egito, passaram por Cades Barneia, tá? E sairá de Hazar Adar e passará a Asmon. E a fronteira virará de Asmon até o rio do Egito, ou o ribeiro do Egito. E as suas saídas serão para o mar, aqui no caso é o Mar Vermelho, ali bem no Golfo de Acaba, tá? Para ficar mais claro para você. E quanto à fronteira do Ocidente, aqui ó, nós já falamos da fronteira do Sul. Agora o Senhor vai falar a fronteira do Ocidente. O que é isso? O Oeste, do lado esquerdo, se você olhar o mapa, tá? Tereis o Mar Grande. O que é o Mar Grande? O Mar Mediterrâneo. Toda vez que a Bíblia fala Mar de Sal, é o Mar Morto. Toda vez que ela fala Mar Grande, é o Mar Mediterrâneo, tá bom? Então a fronteira oeste desse lado do mapa é o Mar Mediterrâneo. Você olha que aquela costa todinha de Israel, a fronteira dela é o Mar Mediterrâneo. Como fronteira, e essa será a vossa fronteira ocidental. Pronto, mais fácil, né? Que só tem o mar do lado de lá, então é mais fácil. E essa será a vossa fronteira do norte, agora a parte de cima. Desde o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, lembra? Aí eu destaquei aqui, marcareis até o Monte Or. Ainda nós estamos na parte de baixo para subir, você vai entender. Desde o Monte Or, marcarei vossa fronteira até a entrada de Hamat. Hamat é lá em cima, na Síria, bem lá em cima, tá? E as saídas das fronteiras serão até Zedade. E a fronteira sairá de Zifron, e as suas saídas serão de Hazar Enã, e essa será a vossa fronteira do norte. Então, o Senhor já falou da fronteira do sul, do ocidente, que era o Mar Grande, e do norte. Agora, como fronteira oriental, o que é o oriente? O leste, ou de onde o sol nasce, tá? O nascente do sol. Do lado direito no mapa você vê. Marcareis de Hazar Enã até Sefã. E a fronteira descerá desde Sefã até Ribla, no oriente de Aim. Tenha paciência que a gente vai terminar de ler isso aqui rapidinho, tá? E esta fronteira descerá e chegará à borda do Mar de Quirinete. O que é o Mar de Quirinete? Olha, no Antigo Testamento chamava-se Mar de Quirinete, que é o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, tá bom? Então, no Novo Testamento vai aparecer Lago de Genezaré, Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Um lago enorme, por ser muito grande é chamado de Mar da região da Galileia ou Genezaré.
E aqui no Antigo Testamento ela é chamada de Mar de Quirenete, tá? Para o Oriente. E a fronteira descerá ao Jordão, isso é o Rio Jordão, e as suas saídas serão no Mar de Sal, de novo uma referência ao Mar Morto, lá embaixo, tá? E esta será a vossa terra segundo os termos, ou seja, os limites ao redor. Pronto. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte. E o Senhor ordenou que fosse dada às 9 tribos e meia, né? Então você tem 9 tribos e meia tribo de Manassés. Por quê? Porque a tribo dos filhos de Ruben, isso é a tribo de Ruben, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, são 2 tribos, né? Já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés. Então, 2 tribos e meia. Se você somar meio com meio, dá 1. Então, aqui 10, 2, 12 tribos, tá bom? A ideia seria essa. Então, vamos lá. As 2 tribos e meia, Moisés dizendo, receberam a sua herança deste lado do Jordão, deste lado de cá, ok? Perto de Jericó, do lado oriental, que é o nascente, leste. Então, eles receberam o nascente do sol, tá? O sol nascente, quando a Bíblia fala nascente, é o leste. Quando fala poente, é o oeste, tá? Então, vamos agora para a parte mais divertida. Logo em seguida, nos próximos versos, eu não vou ler tudo, mas você vai ver que o próprio Deus também estabeleceu os homens que repartiriam o território de Israel, tá? Então, o Senhor separa esses 12 homens que dividiram a terra. Aqui estão as referências bíblicas. E eu coloquei também o significado dos nomes segundo o dicionário Strong, que é fácil de você encontrar aí, tá? Então, da tribo de Levi, o Senhor separou Eleazar, o sacerdote, que é o filho de Arão, tá? O que significa Eleazar? Deus ajudou. Da tribo de Efraim, Josué, filho de Num. Significa o nome dele, Yahvé é salvação, tá? Judá, da tribo de Judá, o Senhor separou Calebe. Lembra? Josué e Calebe? Pois é, esse Calebe aqui. O nome dele significa cão, mas a palavra cão vem de Kelev, tá? Essa palavra significa ganir ou atacar. Eu vou destacar atacar aqui porque eu acho que faz um certo sentido dentro do contexto. Simeão, né, um homem chamado Samuel, que a gente não sabe quem é ele, seu nome é El, significado de Samuel, né? Benjamim, da tribo de Benjamim, um homem chamado Elidade, que significa meu Deus amou. Então aqui está destacando o nome do Senhor, aqui está falando do amor do Senhor. Dan, um homem chamado Buki, que significa desperdício. Essa palavra vem de bakak, que significa esvaziar, devastar, tornar nulo. E é interessante porque a tribo de Dan, ela não vai aparecer lá em Apocalipse, né? E a gente vai ter algumas... Apocalipse ali, eu estou falando do Apocalipse quando falo dos 144 mil, etc e tal. E aí pode ser que esse significado aqui te ajude na sua pesquisa. Manassés, um homem chamado Haniel, significa favorecido de Deus. De Efraim, um homem chamado Quemuel, né, erguido de Deus. De Zebulon, Elisafã, que significa meu Deus protegeu. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Números 34 e 24, só para me conferir se está certinho. É isso mesmo. Porque o Quemuel, ele é da tribo de Efraim, assim como é o Josué, tá? Isso significa que o Josué e o Eleazar, eles estão aqui como uma liderança, porém supervisionando. Esse aqui vai ser o representante, significa erguido de Deus. Zebulon, Elisafã, significa meu Deus protegeu. Issacar, Paltiel, significa Deus livra. De Aser, né, a tribo de Aser, Aiude, significa irmão da majestade, olha aí, ó. E Naftali, que representou a tribo de Naftali, Pedael, resgatado por Deus. Esses são os significados desses nomes, tá? Então, se você quiser, talvez, dar uma olhadinha aí, eu sempre gosto de ver isso. Detalhe, representantes não eram incluídos neste comitê de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, porque já haviam recebido a porção da sua herança ao leste do Jordão. Lembra? Está aqui as referências bíblicas para você sobre essa porção que eles haviam recebido.
Os mais famosos dessa lista são Eleazar, né, o sacerdote, filho de Arão, Josué e Calebe, tá? A ordem na qual as tribos são nomeadas é peculiar nessa passagem. Detalhe, Levi encabeça pelo aspecto sacerdotal. Você vai ver aqui em Deuteronômio 21:5, inclusive para tomar decisões no meio do povo, eram os levitas que tomariam decisões. Então tá aqui, Deuteronômio 21:5. Efraim aparece aqui na pessoa de Josué por manter a primogenitura de José do Egito. Lembra que ele foi separado dos seus irmãos, foi para o Egito, virou governador e tal? Então a primogenitura, quando Jacó abençoa seus filhos, cai sobre José, ele é o primogênito entre os seus irmãos. Quer conferir isso? Está aqui, ó, 1 Crônicas 5, do verso 1 ao 3, tá? Leia também Gênesis 48, versos 5 e 20, para entender por que na pessoa de Efraim, que era o filho mais novo de José e se tornou o primogênito na frente de Manassés, ele assume então essa posição, né, dessa questão da primogenitura. E Judá, por ser a tribo de onde viria o rei Messias, né, o Messias, que é Jesus. Está aqui a referência Gênesis 49, do 8 ao 12, também na bênção de Jacó sobre seus filhos. Então, aqui você tem Levi, sacerdote, Josué, que é da tribo de Efraim, que carrega o nome de Jacó, né, de Israel no caso, e é o primogênito no sentido, a tribo é primogênita, né, de acordo com o que eu expliquei aqui, tá? E Calebe, representando a tribo de Judá, da onde viria o rei. Então essas três tribos estão encabeçando por isso, e esses são os mais famosos, tá? Continuando, agora a gente vai para o mapa das 12 tribos. Deixa eu focar aqui menos, isso. Tá, vai ficar um pouco pequeno, eu peço que você coloque o vídeo em alta resolução para a gente tentar explicar um pouquinho. Esses são os limites territoriais de Israel. Vamos lá. Aqui o Ribeiro do Egito, que eu falei, lembra? Ele ficava aqui, ó, se você pegar algum mapa, você vai ver ele aí ao sul de Judá, o deserto do Negueb, que eu falei também para você, tá? Você vai ver uma tribo pequenininha aqui, ó, Benjamim. A tribo de Dan, pequenininha, ela tem uma cidade aqui em cima chamada Dan, e um pequeno território ao norte. E é interessante que Dan ficou aqui ao norte também, e eu vou explicar isso, já expliquei isso também no nosso curso de Geografia Bíblica. Tem uma playlist aqui no canal completa, é um curso de Geografia Bíblica, tá? Que explica como que o pessoal de Dan saiu daqui e conquistou a cidade. Então aqui você tem a tribo de Dan, o território, e aqui eles conquistaram a cidade de Dan aqui, ó, bem no extremo norte de Israel, tá? Então vamos lá. Vou voltar. Esse aqui é o Mar Morto, tá ok? Esse aqui é o Rio Jordão e a gente vai subindo, subindo, subindo. Opa, vamos subir. Subir até o Mar da Galileia. Qual o outro nome do Mar da Galileia? Mar de Quirenete, né? Ou Lago de Genezaré. Aqui em cima tem um lago chamado Huli, né? Ou chamado também na Bíblia de Águas de Merom, tá? Então, as fontes do Rio Jordão, eles são três fontes principais que nascem aqui, ó, nessa cordilheira aqui, que é o Monte Hermon, tá? Mas aí a gente deixa isso aí mais para frente, a gente vai falando sobre isso depois, tá? Vamos voltar aqui. Então você já voltando aqui, dá para você ver a parte hidrográfica de Israel, né? As águas, que essa água vem descendo do Hermon e corre o Mar da Galileia, vem descendo o Rio Jordão, nesse Vale do Jordão, e deságua no Mar Morto, que é a parte mais profunda do mundo, tá? Vamos lá, vamos destacar aqui somente alguns pontos. Lembrando, o Mar Morto é chamado na Bíblia de Mar de Sal ou Mar Salgado, tá? Aqui no Mar Mediterrâneo, aqui em cima, ó, é o que a Bíblia chama de Mar Grande. Realmente, se você comparar o Mar Morto com esse mar, é o Mar Grande, é esse aqui, tá bom? Então vamos lá. As tribos estão aqui, ó. A tribo de Judá, essa marronzona, grandona, né? Simeão ficou aqui no meio, tá? Ficou aqui no meio, tá espalhado, são algumas cidades espalhadas, igual, na verdade, Jacó falou sobre isso, né? Tanto os levitas quanto os simeonitas ficaram espalhados entre os seus irmãos. Então, essa é a região de onde as cidades de Simeão ficaram espalhadas, porém a jurisdição parece ter ficado com Efraim, tá? Quando se divide o reino do norte e o reino do sul,
duas tribos permanecem aqui com Judá, que vai ser aqui, ó, Benjamim e Judá, ok? E embora territorialmente Simeão esteja aqui, juridicamente, vamos falar assim, sobre o governo, parece que Simeão estava sob o governo de Efraim, nas 10 tribos do norte. Mas vamos continuar, que isso é uma dúvida que algumas pessoas têm também. Eu talvez precise fazer um vídeo só sobre isso, porque muita gente não deve ver esse vídeo aqui agora, né? Vamos lá. Falamos sobre a tribo de Benjamim, por que ela é importante apesar de ser pequenininha? Porque aqui está a cidade principal, que é a cidade de Jerusalém, tá bom? É a principal, apesar de você ter aqui em Judá Belém, você tem Hebron, que são cidades importantíssimas, né? Antiga Kiriat Arba. Efraim, a gente tem aqui a tribo de Efraim, olha que legal, ó, tá? Que é uma tribo importantíssima. Está perto da tribo de Dan. Manassés, lembra? Vamos pegar as 3 tribos primeiras, ó, que nós falamos sobre ela. Ruben conquistou esse território aqui antes de passar o Mar Morto. Ó, aliás, de passar o Rio Jordão. Aqui é o Rio Jordão, tá? Por aqui, assim, ficava a cidade de... Deixa eu aproximar para você ver. Por aqui, assim, ficava a cidade de Jericó, tá? Então, o que acontece? Antes de atravessar para lá, nós falamos isso no capítulo passado, eles ficaram, Ruben ficou aqui, Gade ficou com esse território aqui, que você está vendo, e a meia tribo de Manassés ficou com esse pedação aqui, ó, tá? Só que, então essas 2 tribos e meia parte de Manassés ficou e parece que meia parte quis passar o Jordão e conquistar território do lado de lá. Então você tem aqui Benjamim, Dan, Efraim, você tem aqui a outra meia tribo de Manassés. Então você vai pegar um mapa, tem gente que vai contar uma, 2, não, tudo é uma tribo só, tá bom? O povo é um só, eles são todos descendentes de um mesmo patriarca, Manassés, filho de José. Inclusive, eles são parentes de Efraim, porque Efraim também era irmão de Manassés, né? Os dois eram os filhos de José. Aqui você tem a tribo de Issacar, né? Zebulon, tendo acesso ali ao Mar da Galileia, e você tem aqui Dan, lá no extremo norte, lembra de Dan aqui, ó, que eu falei? Tá? Então eles vão conquistar essa cidade lá em cima. E aí você tem também Naftali, ou Naftali, né? E por último essa tribo aqui de Azer. É a tribo dos navios, tá? Olha aí, ó. Porque ela dá saída para o mar. Agora você já sabe o nome, para o Mar Grande, né? Essas cidades que estão aqui dentro desse território aqui são cidades que ficaram ali com filisteus, né? As famosas cidades dos gigantes filisteus ali, Gaza, Ascalon, Asdod, Gate, né? Tem uma outra cidadezinha por aqui, eu me esqueci o nome dela. Acho que é Ekron, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá. Então, assim ficou a divisão das tribos de Israel. Vamos lá, vamos limpar esse mapa aí e deixar ele muito lindão. Aí, ó. Lindão. De novo. Pronto. Tá bom? Ó, lembrando do ribeiro do Egito, não é o rio Nilo. É esse rio aqui, ó, tá? Vamos lá. Após todas as tribos receberem herança, tem mais um mapa, fica aí. Os levitas receberam as suas cidades, né? Cidade dos levitas, inclusive com os seus arrabaldes, os seus arredores, para eles colocarem os gados deles, porque os levitas tinham propriedades, né? Óbvio, né? Eles tinham famílias, né? As cidades de refúgio, e também Josué, depois de dar herança para as tribos, da cidade dos levitas, a cidade de refúgio, Josué abençoa e despede as 2 tribos e meia. Você tem aqui toda essa trajetória, tá bom? Estou resumindo, inclusive, os próximos capítulos. As 12 tribos de Israel ficaram entrelaçadas, mantendo a unidade nacional de acordo com as matriarcas. Agora, as matriarcas, vamos falar das mães, das mulheres. Todos eles são filhos de Jacó, que recebeu o nome também de Israel. Você já sabe disso. Mas Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, né? As suas esposas eram as irmãs Raquel e Lia, ou, na ordem de casamento, Lia, que é também chamada de Leia, e Raquel. Quando elas saem para o casamento, elas também levam as suas servas, né? Que se tornam, então, concubinas de Jacó. Então, essas 4 mulheres, elas vão ter filhos de Jacó. Lembrando que a Raquel era estéril no início, e aí, quando Leia tem filhos, o que ela faz? Ela quer ter filhos por meio da sua serva. Isso era um costume muito comum no Oriente, tá?
e isso era chamado de ter filhos nos joelhos da sua ama, né? No caso, os filhos seriam considerados, de certo modo, como de Raquel. Se Raquel não pudesse ter filhos mesmo depois, mas Deus abriu a madre dela, a gente sabe disso. Então vamos lá. Como é que Deus entrelaçou essas tribos, mantendo a unidade nacional de um jeito muito legal? As tribos de Judá e Simeão, eu coloquei as cores dos filhos de acordo com a cor da mãe, tá? Então a Leia está de azul, Lia, para você identificar mais fácil. Então Judá e Simeão são filhos de Lia, moravam juntos um com o outro. Vamos conferir Judá e Simeão? Tá aqui, ó, Judá e Simeão, ok? Judá e Simeão. Benjamim, filho de Raquel, e Dan, filho de Bila. Aí você fala, mas Bila é serva de Raquel, então elas são bem próximas, são amigas, digamos assim, né? Que habitavam com o outro. Então vamos lá, Benjamim e Dan. Cadê, ó? Benjamim e Dan. Tá aqui pertinho, tá bom? Lembrando que Benjamim é irmão de José, e José é pai de Manassés e Efraim. Então, Manassés e Efraim, que são filhos de José, são também descendentes de Raquel, tá? E, se você observar, eles estão aqui todos próximos também do Benjamim, ó, que é o irmão de José. Então, aqui, ó, estão aqui pertinho, inclusive Manassés aqui ligando de um lado ao outro, tá? Vamos de novo aqui. As tribos de Zebulon e Issacar, azul, são filhos de Leia, estavam juntos. Zebulon e Issacar. Aqui, ó. Cadê o Zebulon? Issacar e Zebulon. São os filhos de Leia. As tribos de Aser, filho de Zilpa, serva de Leia, e Naphtali, filho de Bila, serva de Raquel, estavam juntos. Então você tem os filhos de duas servas aqui, ó, né? Você tem Aser e Naphtali. Cadê eles aqui em cima? Aser e Naphtali estão juntos. E por fim, Ruben, filho de Leia, e Gade, filho de Zilpa, que é serva de Leia, também estavam juntos. Vamos lá? Ruben e Gade estão aqui. De certo modo, para ficar mais fácil, eu fiz esse mapa aqui, ó. Tá? Lembrando que alguém pode lembrar de Diná, filha de Jacó, e falar assim, e a Diná? O que aconteceu com a Diná? Por que ela não aparece? Porque a filha recebia a herança do marido, tá? Então, quando ela casou e recebeu a herança do seu esposo, ok? A lista de nascimento dos 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, está em Gênesis 29, do 32 ao 35, também Gênesis 30, do 1 ao 24, Gênesis 35, do 1 ao 19 e Gênesis 40, do 50 ao 52, tá? Vamos lá. Os filhos de Lia aqui estão em azul. Os filhos de Bila estão em laranja. Esse aqui, ó. Os filhos de Zilpa em verde e os filhos de Raquel em amarelo. Vou ligar Raquel com a sua serva Bila. Então, aquele mais amarelado, tá? Olha aqui, ó, a conexão. Dan, Benjamim, Efraim, Manassés e Dan aqui em cima, lembra? E Naphtali, ou Naphtali, tá bom? Olha aqui como é que eles estão intrinsecamente ligados, conectados. Agora, os filhos de Lia e Zilpa, ou Leia e Zilpa, né? Olha aqui, ó. Judá, Simeão, Ruben, não é isso? Gade. E aí aqui em cima, ó, Issacar, Zebulon e Aser. Ou seja, você fez uma conexão intensa, né? Não dividindo eles, mas cruzando eles. E isso aí é bem interessante, tá bom? Deixa eu limpar esse mapa para ficar legalzinho também. É o mapa dos... Aqui, mostrando como é que a conexão das matriarcas une essas tribos, tá? Este mapa aqui também é um mapa bem legal das 12 tribos de Israel, tá? Todos esses mapas eu desenhei eles para fazer aquele curso de geografia bíblica. E esses mapas eu queria convidar você, olha, assim com grande sabedoria, o Senhor Deus dividiu a terra entre as tribos de Israel. Eu queria convidar você para conhecer o nosso site queroparticipar.com.br. O que tem nesse site? A nossa comunidade, tá? Então, como diz, quer aprender de verdade, vem para a nossa comunidade estudar com a gente lá. Tem muita coisa lá. Por exemplo, esse PDF já está disponível para os alunos lá da nossa comunidade, tá bom? Você tem lá, além de PDFs, e-books para ler lá na comunidade, você tem podcasts, né, que dá para você ouvir com o aparelho, com o seu celular desligado.
Você pode acessar pelo computador, pelo celular, pelo tablet. A gente vai ter lives todo fim de semana, a gente tem uma live, tá, específica aqui dentro. Dessas lives não vão para o YouTube. E, além disso, você tem e-books, PDFs, você tem cursos exclusivos que ficam lá dentro dessa comunidade também. E aí, todos os materiais que eu for, né, passar, assim como este aqui, por exemplo, estará lá disponível nessa comunidade. São materiais, por exemplo, dos vídeos que eu estou fazendo aqui, eu vou estar colocando lá disponível para os irmãos, tá bom? Então, esse aqui, lembrando o pessoal que já está lá, esse aqui já está disponível para você baixar. E se você já faz parte da comunidade, escreve aqui embaixo, eu faço parte, tá bom? Deus te abençoe, deixa o seu joinha, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.